E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, dando continuidade aqui para o nosso curso de eletromagnetismo, né? Hoje eu vou continuar falando um pouco sobre a lei de Faraday, mais precisamente sobre as formas integral e diferencial da lei de Faraday e algumas considerações que têm que ser feitas, né? Então, na última videoaula, eu parei exatamente nesse exemplo aqui, em que eu tinha um dipolo magnético, que é representado por esse ímã. Imagina que eu tenho esse ímã com polo norte e polo sul. E aqui eu tenho um fio condutor que vai formar um caminho fechado aqui, um contorno, né, C, que é uma bobina. Tá? Eu fechei esse fio de cobre aí como uma bobina. Tá? E aí eu vou imprimir uma certa velocidade nesse ímã aqui. Digamos que eu vá movimentar esse ímã na direção, então, dessa minha espira única aqui, desse meu fio condutor. Quando eu aproximo este ímã dessa bobina, o que acontece? As linhas de fluxo, vocês vão de convir comigo que elas vão furar aqui esse contorno C. E a gente já sabe que se essa área, por exemplo, ela for fixa, mas houver variação do meu fluxo magnético aqui nessa área, eu vou ter então o aparecimento de uma força eletromotriz induzida. Mas não somente isso. As linhas de campo magnético, de fluxo magnético, quando elas atravessam essa bobina aqui, ao se aproximar, elas vão gerar também campo elétrico. Tá? E esse campo elétrico é um campo, como a gente viu anteriormente, não conservativo, diferentemente de um campo elétrico gerado por cargas elétricas pontuais ou pontiformes, né? E o Faraday concluiu isso a partir desse experimento, né? Então é uma lei nova que a gente tem. Então vai aparecer aqui um campo, tá certo? Magnético, que vai ter um campo elétrico, aliás, que vai ter mais ou menos esse jeitão aqui, ó. Vai ter esse jeitão aqui. Campo elétrico aqui, ó. Campo elétrico aqui também. E assim sucessivamente, tá? E esse campo elétrico aqui, ele vai tangenciar aqui toda esta minha bobina, certo? Representada por esse fio condutor. Cuidado, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. O campo elétrico que vai ser induzido aqui nessa bobina, ele não aparece somente nessa bobina, ele aparece em toda a região do espaço. Então, imagina, isso aqui é a bobina. Imagina que eu tivesse outras superfícies hipotéticas aqui, superfícies abstratas que eu pudesse criar aqui, outros contornos ao redor dessa minha espira aqui. Espiras grandes, espiras pequenas, vão aparecer também campos elétricos nessas espiras, porque o campo elétrico ele aparece em toda a região do espaço. Quer dizer, ele não vai aparecer somente nessa espira aqui, ele vai aparecer nessa espira e vai aparecer em toda a região do espaço. Então aqui eu tenho uma representação em 3D, então vamos pegar essa espirazinha única aqui e vamos colocar ela num plano aqui, tá? No plano da folha do papel. Então imagina que eu tenho várias espiras aqui, tá? Espiras circulares, concêntricas, né? Ou seja, com o mesmo centro. Espiras grandes, espiras pequenas, tá certo? E aqui, ó, mais uma espira zona grandona bem aqui, tá? Eu tô desenhando bem aqui, bem na manha aqui para vocês entenderem, tá? Então, deve aparecer um campo elétrico, tá certo? Aqui, ó, tangenciando essas espiras. Então, aqui eu tenho um campo elétrico, bem aqui eu tenho um campo elétrico, tá certo? Não somente na espira pequena, mas também nas espiras grandes, tá certo? E aqui também, e aqui também, e aqui também, para cá também, e assim sucessivamente, né? Ou seja, toda essa região do espaço, ela vai ter, que está sob a ação dessa variação do meu fluxo magnético, vai ter campos elétricos sendo produzidos. Ou seja, na bobina, na região aqui acima da bobina, atrás da bobina. Então imagina, por exemplo, que esse ímã aqui, aliás, o ímã, né? O ímã está na minha mão, eu estou andando com ele. Se eu andar para cá, vai aparecer
um determinado campo elétrico aqui nessa mini espira. Mas atrás do ímã também vai aparecer um campo elétrico se eu imaginar uma superfície fechada aqui, um contorno fechado hipotético também, tá? Só que veja o seguinte, o que o Faraday percebeu nessa lei nova? Quando eu aproximo o ímã, percebe que tudo isso está condensado nessa lei aqui que eu te mostrei, que a força eletromotriz ela é menos a taxa de variação com o tempo do fluxo magnético. Isto aqui é uma lei, tá? E apesar de aparecer uma derivada, esta aqui é a forma integral da lei de Faraday. Eu vou demonstrar logo em seguida para vocês, tá? Esse sinal aqui eu falei para vocês que é conhecida como lei de Lenz, que é responsável justamente pela estabilidade da matéria ou a estabilidade dos campos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu aproximo esse ímã aqui, concordas comigo que vai aparecer pela variação do fluxo magnético e não da área, né? Vai aparecer, a variação do campo magnético vai fazer aparecer um campo elétrico aqui, vai fazer aparecer um campo elétrico, certo? Além desse campo elétrico, vai surgir também uma corrente induzida. E essa corrente induzida, ela vai promover o aparecimento de um campo magnético. E esse campo magnético, pela lei de Lenz, ele tem que ser tal que ele se oponha ao polo do ímã que está sendo aproximado aqui. Então, se aqui está aparecendo um polo sul, aqui tem que aparecer um polo sul também no sentido de repelir esse ímã. Já que ele está se aproximando, o polo que aparece dentro da espira tem que ser no sentido de afastar o ímã. Enquanto que, se eu tivesse, por exemplo, esse ímã se afastando da minha espira única aqui, apareceria então um polo norte no sentido de atraí-lo novamente para a minha espira. Então é exatamente isso que é conhecido como a lei de Lenz. Ela garante a estabilidade da matéria, a estabilidade do ponto de vista dos campos para essa lei aqui, que é a lei de Faraday, né? Então, sem mais delongas, vamos então enunciar a lei de Faraday. A lei de Faraday, tá certo? A lei de Faraday, em sua forma, na forma diferencial. Como eu disse para vocês anteriormente, a lei de Faraday na forma integral, ela parte exatamente dessa derivada, que por incrível que pareça, porque a gente sabe que a força eletromotriz ela é menos a taxa de variação do fluxo do campo magnético B com o tempo, correto? Só que veja, isto aqui a gente conhece, o epsilon, né? A gente conhece como força eletromotriz, né? Isso aqui é o meu epsilon, tá? E o meu fluxo, tá certo? Magnético, meu fluxo magnético, ele nada mais é do que, a gente já fez isso aqui antes, é a integral dupla, a integral de superfície de quem? Do meu B escalar ds. Ok, bacana. Se eu pegar esse camarada e jogar aqui dentro, vai aparecer alguma coisa aqui, não vai? Vai, com certeza. Isso aqui é exatamente igual a menos, tá certo? DDT, né, no caso, DDT, tá bom? Da integral dupla do meu B escalar ds. Muito bom. Só que a gente sabe que a força eletromotriz, que é esse epsilon, ela é, que a gente já aprendeu anteriormente, a integral de linha do meu E escalar dl. Por quê? Porque o campo elétrico gerado pela variação do fluxo magnético, diferentemente de um campo elétrico gerado por uma carga pontual, pontiforme, ele é um campo elétrico não conservativo, isto é, a integral de linha dele, ela não é zero, ela vale a força eletromotriz, tá bom? Então eu posso pegar esse caboclo aqui e igualar aqui dentro, não posso? De modos que eu obtenho o seguinte, eu obtenho que a minha integral de E escalar dl
ela é igual agora a quem? A menos ddt da integral de superfície, a integral dupla, do meu B escalar ds. Muito bom. Cai no mesmo problema da lei de Gauss. No primeiro membro da equação eu tenho uma integral de linha e no segundo membro eu tenho uma integral de superfície. Deve haver algum teorema na matemática que faça aparecer dos dois lados ou uma integral de linha ou dos dois lados uma integral de superfície. E existe. Este teorema é o teorema conhecido como teorema desse carinha bem aqui, de Stokes. O teorema de Stokes diz o seguinte: imagina o seguinte, que nesse meu caminho fechado C aqui, tá, exista um campo elétrico que vai aparecer justamente pela variação do meu fluxo magnético, correto? E ponto a ponto, em cada ponto desse meu campo elétrico, vai ter uma grandeza chamada rotacional desse campo elétrico, pelo fato justamente desse campo não ser conservativo, ele é um campo que tem um rotacional, tá certo? E aí, o teorema de Stokes diz o seguinte, que a integral dupla, tá certo? Do meu rotacional, vai ter essa notação aqui, ó, como um produto vetorial agora, né? Escalar ds é exatamente igual à integral de linha do meu E escalar dl. Olha que maravilha. Então, eu posso pegar esse resultado aqui, jogar aqui dentro e chegar a uma conclusão final aqui, né? Mas antes de fazer isso, olha o que eu posso perceber. Imagina o seguinte, eu te falei que não ia variar a minha área da minha espira, tá certo? Imagina uma espira com área fixa. Eu não vou sofisticar o cálculo agora, eu quero simplificar para ter um entendimento da coisa, né? Imagina então que eu tenha só variação do meu campo magnético B. Então eu posso passar essa derivada aqui para dentro como uma derivada temporal apenas do campo, só que vai ser uma derivada parcial. Então isso aqui é exatamente igual a quem? A menos, tá certo? A integral dupla do meu dRom, né? Que é o símbolo para a derivada parcial, dRom de B, dRom de T, tá certo? Escalar ds. Ótimo. Então agora eu aplico o teorema de Stokes, que diz o seguinte, eu posso chegar à conclusão de que como isso aqui é igual à integral de linha do meu escalar dl, então a minha integral dupla de quem? Do meu rotacional do meu campo elétrico, escalar ds, né? Ela é exatamente igual a menos a integral dupla de quem? Meu dRom de B, dRom de T, escalar ds. Legal. Agora sim eu posso igualar os integrandos e eu chego à conclusão, também conhecida como terceira equação de Maxwell, ou lei de Faraday, para o eletromagnetismo, que o rotacional do meu campo elétrico é nada mais nada menos que menos a derivada parcial do campo em relação ao tempo. Essa é a forma diferencial, tá certo? Da minha lei de Faraday. Era isso que eu tinha para mostrar nessa videoaula de hoje, essa demonstração e essas considerações. Um abraço e até a próxima.